Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de dezembro de 2024. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o novo advogado de Braga Neto deu hoje um show de falta de noção que, inclusive, surpreendeu, porque é um advogado caro, renomado, famoso por defender grandes casos como o do Roger Abdelmaci, como do ex-ministro José Dirceu, e ele deu uma demonstração aí de falta de noção, porque eu já conheci esse advogado, né? Uma vez lá em 2012, 2011, antes de o ex-ministro José Dirceu ser julgado, ele fez uma apresentação para jornalistas na casa do Paulo Henrique Amorim e parecia ser um bom advogado. No fim não deu em nada, né? Não conseguiu defender nem o José Dirceu nem o Abdelmaci. Os dois se deram mal. Mas também esse advogado agora ele vai a um programa da Globo News e, interrogado pelos entrevistadores, né, questionado pelos investigadores sobre o caso, primeiro que ele demonstrou um total despreparo, ele já está há vários dias à frente desse caso, demonstrou um total despreparo para falar do assunto, não conhece o caso e foi facilmente encurralado pelos entrevistadores, como você vai ver nesse vídeo, nessa reportagem que eu preparei para você. Eu não vou cair na tentação de virar colunista político e nem jurídico. Porque, doutor Zé Luiz, doutor Zé Luiz, não é uma questão de ser colunista, é uma questão seguinte: por que o seu cliente decidiu transformar duas pessoas, dois comandantes de forças armadas que se opuseram a uma intervenção militar, ele virou inimigo deles? Mas ele, veja bem, você é tudo suposição. Aliás, quando você menciona... Está documentado. O Demetrio acabou de ler as mensagens. Ele acabou de ler as mensagens. São mensagens trocadas do Braga Neto com o Ailton de Barros. Pois é, não conhece o caso e acha que desmoralizar o Mauro Cid seria suficiente. E, na verdade, a linha de defesa desse advogado é desmoralizar, desacreditar o Mauro Cid. O José Luiz de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Juca, já defendeu o José Dirceu, defendeu o Roger Abdelmaci, aquele médico que estuprava pacientes dopadas, e na verdade, ele está incorrendo no mesmo erro do advogado sem noção de Jair Bolsonaro, que é o Paulo Cunha Bueno, um monarquista, extremista de direita. Imagina, o sujeito é monarquista, e que começou a tentar incriminar os outros réus do processo do golpe como estratégia para livrar a cara do Bolsonaro. E os investigados pelo Alexandre de Moraes veem erro do Bolsonaro em ficar insistindo em várias coisas. No impedimento do Moraes, na devolução do passaporte, no contato com outros investigados, no acesso à delação do Mauro Cid. Ele tem perdido tudo. E a insistência dos advogados dele tentar o impedimento do Moraes, entre outras coisas, tem sido alvo de críticas da defesa dos outros indiciados. A leitura nos bastidores é de que a estratégia bolsonarista está condenada ao fracasso e só serve para fortalecer Moraes ainda mais perante seus pares no Supremo. Essa ideia do impedimento já foi descartada logo no início da investigação, quando o STF manteve Alexandre de Moraes na relatoria. Isso só dá mais moral para o ministro. O STF sempre provou que está junto dele, diz um influente advogado de um dos 40 indiciados pela Polícia Federal. E o fato
é que o Bolsonaro vem perdendo todos esses pedidos sem noção. Há alguns meses, em maio desse ano, ele pediu um salvo-conduto para não ser preso nem processado pelos atos de 8 de janeiro, e o STF negou, evidentemente, com grande maioria. Na verdade, votaram contra esse habeas corpus preventivo do Bolsonaro o Nunes Marques, que é indicado pelo Bolsonaro, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que julga outros processos do Bolsonaro. E o André Mendonça, ele se disse impedido de votar, aliás, o Alexandre Moraes se disse impedido de votar, e André Mendonça, Luiz Fux e Barroso ainda não tinham depositado seus votos, mas acabaram negando esse habeas corpus para o Bolsonaro por unanimidade, veja só. Mais adiante, o Bolsonaro pediu pela enésima vez devolução de passaporte, contato com outros investigados e acesso à delação do Mauro Cid. E em 3 sentenças, aqui o contato do Bolsonaro, nessa sentença aqui, né, proibição de manter contato com os demais investigados, o Bolsonaro não conseguiu retomar o contato pela enésima vez. Aqui a delação do Mauro Cid, acesso aos elementos de prova já documentados, a delação do Mauro Cid, né? Ele queria acessar a delação do Mauro Cid, foi negado de novo para ele. E por fim, a questão do passaporte, a proibição de se ausentar do país, também pela enésima vez, várias vezes ele pediu, ele fica pedindo, fazendo sempre o mesmo pedido, não é? Por conta disso, também, ele tentou tirar o Moraes da frente dos casos dele, e até o Nunes Marques votou contra ele, só o André Mendonça que votou a favor do Bolsonaro. Ele foi derrotado por 9 votos a 1. O STF rejeitou o recurso de Bolsonaro para tirar o Moraes das investigações. E agora você vê o mico que esse advogado pagou. Ele diz que vai pedir a careação do general com o Mauro Cid. O que é que ele vai conseguir com isso? Mauro Cid deu provas, não é? E se ele precisar, para se salvar e salvar a família dele, falar na cara do Braga Neto tudo que ele sabe, vai ser ótimo, né? Na verdade, ele não vai abrir mão da sua delação, porque o Braga Neto vai aparecer nervosinho na frente dele. Então isso é uma bobagem, não vai conduzir a lugar nenhum. Tomara que o Alexandre de Moraes autorize essa cariação, porque ia ser bem divertido, né? O advogado do Braga Neto afirmou nessa entrevista ao Estúdio I da Globo News que vai pedir a cariação entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e ele, na verdade, durante a entrevista, ele se embananou, né? Ele se embananou, porque disseram para ele, basicamente, vou resumir para você em vez de ler o que está aqui, disseram para ele basicamente o seguinte: olha, o fulano, negócio é o seguinte, não tem só a delação do Mauro Cid, tá cheio de prova, tem áudio, tem vídeo do Braga Neto prometendo golpe na frente do Palácio da Alvorada para os bolsonaristas que foram lá pedir golpe, e ele promete, ele não diz claramente, prometo um golpe, mas ele calma, que alguma coisa vai acontecer, só não posso falar nada agora. Então ele demonstrou que sabia do golpe, que algo iria ser feito, não é? Então aquele vídeo é uma bomba atômica, é talvez a maior prova contra ele, mas há outras, há gravações, não é? Há documentos, há troca de mensagens, há de tudo. É uma bobagem tentar desqualificar o Mauro Cid, porque não é só o Mauro Cid que incrimina o Bolsonaro nesse caso. Esse é o fato.
Bom, senhoras e senhores, a gente tem que ver, além de tudo isso, porque o advogado é um advogado famoso, deve ter vencido muitos casos, caríssimo, deve estar cobrando milhões do Braga Neto, não é? Saiu uma notícia de que o Bolsonaro ia fazer uma vaquinha para pagar a defesa dele. É bom que o judiciário investigue de onde vem o dinheiro para pagar esse advogado caríssimo, não é? E depois de tudo isso, fica muito claro que a defesa de Bolsonaro e de Braga Neto são defesas praticamente impossíveis de serem feitas. Nem se viesse Deus se transformar em advogado de defesa desses caras, eles iam conseguir se safar dessa. E chega a ser um alento ver que esse advogado demonstrando que não tem nem noção de por onde vai começar esse processo, essa defesa desse sujeito tão enrolado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.